Oi pessoal, eu sou o Alessandro e a ideia desse vídeo é pensar junto com vocês a partir de um texto publicado aí pelo Érico Assis na sua coluna do Omelete, né, no último dia 3 de setembro. Né. Acredito que seja a terceira vez que eu faço vídeos aqui no canal repercutindo e discutindo com ideias que o Érico Assis publica, né, na sua coluna do Omelete. Né. Eu gosto muito do que o Érico escreve, já falei aqui, inclusive resenhei o livro dele, Balões de Pensamento. A coluna dele sempre me faz pensar, sempre traz questões que eu acho relevantes, questões que eu acho bacanas. Inclusive eu recomendo a coluna dele, vou colocar o link para esse texto a partir do qual eu vou conversar com vocês hoje. Né. O seguinte, né, nesse texto o Érico ele tocou numa questão que é basicamente senso comum. Né. Hoje em dia, se a gente for nos diversos grupos de internet, né, tá todo mundo dizendo, todo mundo, claro que aqui eu estou exagerando, né, mas é comum ouvir que hoje se publica mais quadrinhos no Brasil que antes. Né. É comum se dizer que cada dia tem uma nova editora, né, e que se há mais editoras publicando quadrinhos no Brasil hoje do que antes. Né. Inclusive eu mesmo, né, tinha essa percepção até o texto do Érico Assis. Né? Isso é muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Né? Então, há pessoas, inclusive, que especulam sobre uma certa bolha. Né? Bom, como é que tem tanta editora publicando no Brasil hoje? Né? E o Érico, né, a partir de uma postura metodológica que ele adotou lá, usando os dados do Guia dos Quadrinhos, né, ele mostra, né, que essa percepção parece equivocada. Né? Pelo visto, houve um crescimento realmente no número de publicações e também no número de editores até 2015. Né? De 2015 para cá, nós temos tido uma queda. Né? Por mais que toda hora a gente veja uma editora nova no pedaço. Né? A gente acaba percebendo mais quem nasce, né, do que aquelas que sutilmente, né, vão deixando de publicar. Né? Então, o Érico assim, cutucou numa fala, né, que é comum, que é do senso comum dessa gibisfera. Né? Inclusive, minha gente, essa discrepância entre o que é percebido, né, o que é percebido, né, e o que está na realidade é algo muito comum. Né? Isso é algo muito comum. O método científico, inclusive, ele está aí por isso. Né? Por isso que, por exemplo, o remédio é testado, né, tendo um grupo que recebe aquele remédio ou aquela vacina e um grupo que é efeito placebo. Né? Um grupo que recebe placebo. Para uma pessoa, sei lá, toma Coca-Cola e digo, isso curou a minha doença. Pera aí, vamos lá. Tem que fazer teste, né? Porque nem sempre o percebido é o real. Então, o Érico, claro, né, o Érico reconhece, isso está no texto dele, né, que a estratégia dele tem seus limites, né, o próprio uso da base do Guia dos Quadrinhos. Isso foi porque nós não temos tantos dados sobre quadrinhos, sobre vendas de quadrinhos no Brasil. Né. Ele reconhece os limites da estratégia dele. Não estou dizendo que o Érico fez uma pesquisa científica, né, mas o que eu estou dizendo aqui é que o Érico ele apresentou um caminho metodológico. Né, ele apresentou o caminho que ele teve para levantar e justificar a hipótese. Né. Então, e isso tocou um senso comum. Né? Isso parece desmentir um senso comum, algo que inclusive eu mesmo acreditava até ver o texto. Né? Bom, de todo modo, né, eu quero pensar a partir do texto do Érico. Né? Isso aqui não é uma resposta ao texto dele, né? É uma coisa a partir do texto dele. Né? A minha pergunta é, né, por que nós temos então a percepção de que há mais quadrinhos, de que há mais editoras publicando? Né? Por que se vamos comprar, né, considerar aí que o Érico disse está correto, né, me parece muito bem justificado, né, que na verdade não há mais, há um decréscimo, né, de 2015 para cá. E por que parece então que há mais? Né? E eu vou levantar algumas hipóteses. Né? Hipóteses, é claro, que precisam ser testadas, mas são algumas hipóteses. Né? Primeira delas, né? Uma coisa que pode fazer com que nós percebamos que há mais quadrinhos sendo publicados hoje do que ontem, né, é uma ampliação dos horizontes. Né? Uma ampliação dos horizontes do leitor de quadrinhos. Né? Isso aconteceu comigo, por exemplo, né? De 2017 para cá, né, eu comecei a ler muito mais coisa. Né? Por exemplo, até então eu não lia Bonelli. Até então eu não lia Disney. Né? Então eu comecei a ler, inclusive, vorazmente. Né? Bonelli então, Disney eu li até bastante, mas Bonelli então leio muito. Né? Reparem, né? Antes eu nem pensava e nem percebia os lançamentos de Bonelli. Né? Então, o que acontece? Né? Eu passei a me antenar a um horizonte maior de lançamentos do que eu fazia antes. Né? Claro, isso aqui não tem validade científica, o que eu estou dizendo, estou pegando o meu caso. Mas eu acho, né, e vale a pena testar isso, né, se isso não pode ser replicado. São pessoas que liam um nicho, né, liam super-herói, por exemplo, continuaram lendo super-herói ou
percebendo os quadrinhos de super-herói e começaram a olhar para outras coisas, né? E isso pode ter acontecido, né? Então, na verdade, o aumento ele pode não ser um aumento de fato da realidade, né? Ele pode ser um aumento da percepção. Ele pode ser um aumento do horizonte do olhar, né? Essa é uma hipótese, né? Uma segunda hipótese, né, é que nós, embora possamos ter uma queda, né, de 2015 para cá, uma certa queda, né, nós podemos ter tido, e acredito eu que nós tenhamos tido, vou dizer pelo menos, né, aumentos em nichos específicos. Né. Eu vou dizer, por exemplo, né, a Bonelli. Né. A Bonelli é claro e evidente que há mais editoras publicando. Né. Você tinha basicamente a Mitos, né, depois da Salvat, mesmo assim a Salvat já entra nessa leva. Né. Você tinha basicamente a Mitos publicando Bonelli. Né. Hoje você tem Mitos, 85, Red Dragon, Script, Grafite. Eu vou esquecer alguém, né? Mas, bom, a última vez que eu contei, né, são quase 10 editoras, a Saikan, quase 10 editoras publicando Bonelli. Então, é claro, no caso da Bonelli, aumentou aí o número de editoras publicando. E aumentou também o número de títulos publicados. A gente tem Bonelli pra caramba hoje saindo no Brasil, né? Tex sai tudo, Dylan Dog sai 2 séries mensais, Júlia sai a série bimestral e mais a republicação. Pô, Mágico Vento voltou. E aí tem Adam Wilde, Dampir, Morgan Lost, Dragoneiro, Nathan Never. Cara, Mr. No, Lilith, cara, é muita coisa, né? Então, realmente, né, se a gente observa Bonelli, né, houve um aumento, né? Então, um aumento na parte ele pode ser confundido com um aumento no todo, né? E esse é um ponto. Né? Uma outra coisa, assim, nós aumentou o número de republicações, né? Bom, isso aqui é uma hipótese que eu preciso testar, mas é uma impressão, né? Eu tenho a impressão que aumentou o número de republicações. Olhem, por exemplo, quanto que a Panini republica hoje, né? Você tem coleção clássica Marvel, tem saga do Superman, saga do Batman, assim, sei lá, Marvel Vintage, né? Então talvez isso seja um nicho que tenha aumentado. E aí é coisa que o pessoal pedia há muito tempo, né? E aí parece que tá tudo saindo ao mesmo tempo. Porque esse tipo de coisa está saindo agora, né? E em certos nichos aqui, né? Tipo, nichos, edições de luxo, por exemplo, né? Edições com muitas páginas, ônibus, por exemplo, não tinha isso, né? Passou a ter, né? Então essa é uma segunda hipótese, né? Inclusive aí talvez a gente pudesse levantar uma hipótese derivada que seria a diversificação de formatos, mas nessa eu nem vou entrar, né? Porque eu nem não me aprofundei tanto. Mas a terceira hipótese que eu queria pensar, essa aqui eu acho bem sensível e bem importante, né? Vai lá, nós podemos ter menos quadrinhos, né? Nós podemos ter mais títulos publicados. Ao ler a coluna do Érico, né, não ficou claro para mim o número de quadrinhos publicados. Né? Eu tive a impressão que é o número de volumes publicados, assim, né? Mês a mês, por exemplo, sei lá, Homem-Aranha 23, Homem-Aranha 24, Homem-Aranha 25. Então, assim, isso a gente contaria cada número de Homem-Aranha como um quadrinho. Né? Uma coisa são os volumes, outra coisa é o número de títulos. Uma coisa é o número de títulos. Por exemplo, Homem-Aranha, Batman, Elseneiro, o Ogiva. Então, assim, outra coisa é o número de títulos. Né? E a gente tem tido uma tendência cada vez mais ao pessoal ter preferência por séries menores. Por vários motivos, a gente já discutia aqui, né? A gente vê hoje, por exemplo, às vezes volumes maiores, né? Sei lá, mangás, Pock Nankin tem isso, a própria New Pop tem feito isso, né? Volumes grandes de mangás, assim, né? Um volume que tá lá, tem 500, 600 páginas, né? Lançado em volume, muita coisa lançada em volume único. Muita graphic novel sendo lançada. A gente vê, por exemplo, Comic Zone, Pock Nankin, tem muito isso, né? Muita coisa de volume único, né? Então, o que nós podemos estar tendo, né, é uma diminuição. Se a gente conta o número de volumes, você tem uma redução. Você tem menos quadrinhos sendo publicados porque você tem menos volumes sendo publicados. Né? Mas se contar o número de títulos, pode ter um aumento. Né? É paradoxal, né? Você pode ter menos volumes, mas mais títulos sendo publicados. É uma hipótese que vale ser testada. Né? É uma hipótese que vale ser testada. E uma outra hipótese aqui, né? E essa daqui eu acho até bem razoável, né? É que hoje nós temos mais vitrines. Né? Talvez realmente, assim, o que acontece? Né? Pensa o seguinte, canais no YouTube. Né? Você está num canal do YouTube, você está assistindo um canal no YouTube sobre quadrinhos. Né? Aqui o Ministério dos Quadrinhos. Mas tem muitos canais no YouTube sobre quadrinhos. Né? A gente pensa aí os grandes, né? Pipoca Nankin, 2 Quadrinhos, Comic Zone, né? Comic Zone. Canais grandes, assim, né? Que Central HQs, né? Você pensa vários. Mas você tem aí canais, assim, que já estão de um tamanho
tipo HQzaço, passou de 20 mil, né? Você tem vários aí canais, tem canais menores também, muitos, uma infinidade de canais no YouTube, né? E assim, e muitos desses canais, né, inclusive o Ministério aqui, repercutem o que está saindo, repercutem os lançamentos. Né? Mas não é só canal no YouTube. Né? Pensem, por exemplo, grupos de Facebook. Né? Há grupos com milhares de pessoas que movimentam muita gente. Né? Há o próprio grupo do Dois Quadrinhos, o grupo do Comic Zone, o grupo Leitura Mania, sei lá, o grupo do Euro Quadrinhos, né, que é um grupo que eu particularmente gosto muito. Né? É um grupo até um pouco menor, mas ele movimenta bastante coisa. Os grupos de quadrinhos Disney, cara, tem muito grupo. Os grupos de quadrinho Bonelli, esses grupos de Facebook são vitrines. E cada vez mais, né? O Instagram, por exemplo, o Instagram é uma vitrine enorme, várias páginas aí. Claro, vem na cabeça logo, tipo, fora do plástico, mas tem muitas assim, né? Tem muitas. Então, o aumento do número de vitrines, né? E, bom, e se a gente acompanha mais vitrines, né? A gente pode ter a sensação de que tem mais lançamentos, né? Porque tem mais coisa realmente aparecendo pra gente, né? Talvez, isso aqui, uma hipótese que vale ser testada, né? Nós tenhamos, assim, um pouco menos de lançamentos, mas eles aparecem mais. Hoje não é difícil, por exemplo, até para uma editora que está começando, né, que está lançando seu primeiro título, ela aparecer em diversos espaços. Pensem, por exemplo, na editora Tundra, que é uma editora que está com uma campanha no Catarse para lançar, inclusive vale a pena mencionar, né, o Storm do Don Lawrence no Brasil. Cara, a Tundra lançou, né, e aquilo já começou, antes dela mesmo divulgar, aquilo já começou a pipocar, apareceu em vários grupos, apareceu em canais, inclusive aqui no Ministério, né. Enfim, né, nós temos mais vitrines, né? Então pode ser que a gente esteja mais vendo lançamentos, ainda que estejam saindo menos quadrinhos, né? Enfim, minha gente, são hipóteses, né, para dividir com vocês, para a gente pensar sobre essa situação aí do nosso mercado, né? Encerro aí, então, agradecendo ao Érico pela bela coluna, né, que é sempre um prazer acompanhar. Não sei se o Érico vai ver esse vídeo, né, mas agradeço. Mas a você por ter assistido, né? Não esquece, então, se achou o vídeo interessante, de curtir, comentar, compartilhar, né? E também de dar aí suas hipóteses, né? Hipóteses que, quem sabe, não rendem aí, alguém testa, né? Como o Érico resolveu testar. Tem mais editora lançando, tem mais lançamentos saindo, né? Quem sabe alguém não testa essas hipóteses, né? Enfim, minha gente, valeu demais aí por ter assistido. Ah, tem link da Amazon na descrição, tem link da Panini, né? Caso você vai fazer uma compra nessas lojas, usando esses links ajuda demais, é o que mantém o canal, né? O que me permite, dia após dia, lançar vídeo aqui pra vocês. Enfim, minha gente, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.